mensagem tem como título A Vara de Ferro ou Cajado do Bom Pastor? Eu ia colocar, você prefere a vara de ferro ou o cajado do bom pastor? Mas ia ficar muito longo o título. Além do mais, deixar assim implícito fica mais delicado. Mas, na realidade, o que eu quero deixar na mente de cada ouvinte desta pregação é exatamente a pergunta, a decisão de cada um. Porque, de fato, são duas facetas que o profeta Isaías nos mostra do Senhor de Israel, que é o mesmo Messias que haveria de vir, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Vamos a Isaías capítulo 40, continuando a pregação passada, que foi até o versículo 9, do 5 ao 9. E agora vamos do 10 ao 11. Isaías capítulo 40, versículos 10 a 11. Que diz: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua orientação nesta pregação, que ela seja útil para cada pessoa que vai ouvi-la, dentro de cada necessidade, de cada fragilidade, de cada carência, porque todos somos muito carentes da tua palavra, do teu poder, do teu amor. Ilumina-nos então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Domingo passado, falando do versículo 6 ao 9, nós vimos que Isaías recebeu uma ordem de Deus para clamar sobre o contraste entre a fragilidade do homem e a permanência da palavra de Deus. Exploramos bem isto. Comentamos que a pregação deveria ser feita de um lugar visível para todo mundo ver, com firmeza, sem temor, de maneira bem audaciosa. E com a frase, eis aí está o vosso Deus, lá do versículo 9, no final, vimos também que o conteúdo da pregação deveria ser o próprio Deus, e comentamos isto. O Evangelho é um meio para se falar de Deus, que é a pessoa de Deus que está por trás da finalidade última do ser humano, amar a Deus, se relacionar com Deus, glorificar a Deus. A pessoa dele que nunca deve ser perdida de vista. Religião, palavra, livros, pregações, a própria Bíblia, tudo isto são meios para se chegar até Deus. A Bíblia é um meio muito especial, uma vez que é do próprio Deus e é inspirada por Ele e não tem erros. Mas a Bíblia não é fim em si mesma, ela é um meio para se chegar a Deus. Então terminamos comentando isto na mensagem passada, e terminamos perguntando o seguinte: naquele contexto, o que é que deveria ser dito de Deus? E na aplicação para hoje, o que é que nós devemos dizer de Deus? Pelo menos naquele contexto que falou Isaías, no capítulo conhecido como 40, não quer dizer que tudo que nós devemos dizer está resumido aqui nos versículos 10 e 11, não. Mas naquele contexto, então, a Bíblia às vezes ressalta certos pontos, certos aspectos da teologia, da vida cristã, das nossas obrigações, e a soma delas todas é que constitui tudo o que Deus quer dizer para nós através da Bíblia. Então nós vamos hoje focalizar naquilo que Isaías focalizou, nos versículos 10 e 11 do capítulo 40. Antes de tudo, pela maneira como Isaías fala, você tem a impressão de que ele apontava para o próprio Deus,
bem ao lado da pessoa que o estava ouvindo: eis aí está o vosso Deus. Não foi assim, evidentemente. Deus não estava literal, pessoalmente ao lado da pessoa ou das pessoas, mas entendo que seja mais ou menos o seguinte: Deus tinha um interesse tão grande por Israel e interferia tanto no dia a dia de Israel, que é como se Deus estivesse todo dia ao lado deles. Deus está com vocês, acompanhando vocês, está no céu, mas acompanhando vocês todo dia. Ele está bem aí, ao lado de vocês. Além do mais, tem um outro aspecto que eu entendo, é que o futuro e o tão anunciado retorno do Senhor para Israel, o Messias, era tão certo, que é como se já estivesse chegando, ou até mesmo chegado. Eis aí está. Não, mas Ele não está aqui conosco, não temos poderes hostis que nos rodeiam, estamos ameaçados na nossa segurança, as coisas aqui não estão boas. Como é que você, Isaías, olha para nós e diz: aí está o vosso Deus? É que Ele virá, Ele tem interesse por vocês hoje e já toma conta de vocês hoje, mas que Ele virá é algo futuro. Só que vocês devem considerar que é absolutamente certo. Considerem como se Ele já estivesse com vocês, e a presença dEle não deve ser para vocês uma coisa vaga, remota. Vamos olhar para nós hoje. Quero sempre aplicar para hoje. O que é que se faz com esse texto hoje? 2.700 anos depois que isso foi escrito. Para os crentes, Deus não está apenas do nosso lado, mas Ele está dentro do crente, de uma maneira misteriosa, de uma maneira acima da nossa compreensão, mas é. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, 1 Coríntios 3 e 16: não sabeis que sois santuário, ou pode ler templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Está escrito. Agora, se nós temos condições de compreender tudo que está incluído nesta verdade, que não temos condições de compreender, mas isso não faz com que essa verdade seja menos forte e muito significativa. Sabemos que nós somos o santuário de Deus, e através do Espírito que habita em nós, o próprio Pai e o próprio Filho também fazem morada em nós. João 14 e 23. O próprio Senhor Jesus Cristo falando, Ele atesta o seguinte. João 14 e 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, eu estou ouvindo muito resfoliar de páginas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, para Ele, e faremos, plural, nele morada. Que plural é este? O Pai e o Filho. Não é um Deus só? Sim, mas são três pessoas num só Deus. Então aqui fala das três pessoas da Trindade morando no crente, ou poderíamos dizer, o Espírito Santo habitando no crente, e de uma certa forma misteriosa para nós, o próprio Pai e o próprio Filho habitando em nós. São verdades que deveriam nos deixar absolutamente extasiados com o peso do que isso significa. Lamentavelmente, além de nós não compreendermos, nós não ficamos extasiados coisa nenhuma. Nós nunca nem tiramos, muitas vezes, um minuto para raciocinar, pensar, meditar, refletir em o que significa uma verdade
verdade desta para mim. Quando eu acordo segunda-feira e vou começar o dia a dia, o que significa para mim? Quando estou escovando os dentes, vestindo minha roupa, quando eu estou pegando o carro, quando eu estou numa discussão com alguém, quando eu estou qualquer coisa, alegre, chorando, preocupado, o que significa? Qual é o peso que tem no meu dia a dia o fato de eu ser morada das três pessoas da Trindade? Você não é digno disto, eu não sou digno disto, nós nem entendemos o que quer dizer, mas nós nos tornamos dignos crentes através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então somos dignos hoje, sim, mas uma dignidade dada, não conquistada por nós, mas conquistada por Cristo na cruz, ao adquirir o papel, então, o poder de Salvador e doar para nós esta dignidade que é dele. Então hoje nós somos. Se não fôssemos, o Pai não estaria aqui, nem o Filho, nem o Espírito Santo nunca viriam para um ambiente indigno. Então o próprio fato deles habitarem em nós prova o quão santo você foi feito através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja o tamanho, o peso deste sangue e do poder de Cristo de nos limpar completamente. Então, de certo modo, qualquer pessoa pode apontar para um crente e dizer: aí está o vosso Deus. Aonde? Dentro de você. É fato. E eu tenho vontade de perguntar: isso mexe com você? E morro de medo da resposta. Morro de medo da resposta. Tanto faz o senhor me dizer isso aí, como que o Ceará ganhou de Fortaleza, ou perdeu, ou sei lá, Copa do Mundo, ou o clima, ou Obama que está visitando o Brasil. É uma notícia a mais, uma coisa. Aliás, já ouvi muito isto. Esse negócio de morado, Espírito Santo, precisa até umas 3 passagens de Copa. Não quer dizer que mexe coisa nenhuma. Eu espero que a pregação da palavra de Deus mexa com você. Na presença de alguém importante, você fica educado, polido, fala baixo, tenta se lembrar de tudo que o pai e a mãe ensinaram para você ser respeitoso e conquistar a boa vontade do grandão, do poderosão. Pois é, às vezes nós esquecemos que temos como companheiro inseparável o próprio Deus. E praticamos coisas que nós jamais faríamos na frente de qualquer pessoa importante, talvez de pessoa nenhuma, mas fazemos na presença do próprio Deus. Eis aí está o vosso Deus, está dentro de você. O que você faz com isto? O que isso mexe? O que isso altera na prática do seu dia a dia, do seu comportamento, das suas palavras, das suas atitudes, do que sua mão faz, seu corpo faz, seus olhos olham, seus ouvidos ouvem, o que você faz com isto? Mas a frase: aí está o teu Deus, pode ter um certo sentido também em quem não é crente, que pode contar com a proximidade de Deus na sua vida, de uma certa forma, e que ainda não convertidas, ainda podem ter Deus perto de si, embora com 2 diferenças grandes, fundamentais com relação ao que já é salvo em Cristo Jesus. Primeiro, Deus está ao teu lado e não habitando em você, porque Ele só habita em quem já foi lavado dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Ele não pode habitar quem não é ainda santo em Cristo. Mas, não habitando, porém tocando o coração, compungindo você. Aí pode. Atos capítulo 2, versículo 37.
Atos 2 e 37. Discurso de Pedro. Logo depois do discurso, no final, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles foram mexidos no coração. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E continua. Então, lá no 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora, aqui mostra uma sequência. Eles ouviram a palavra de Pedro. O coração foi compungido. Eu fui ler lá no grego o que é esse compungir, que a gente usa um pouco essa palavra no português, mas significa agitar profundamente. Então eles tiveram os corações muito agitados com aquilo que ouviram de Pedro e se preocuparam. O que é que a gente faz, Pedro? Pedro explicou. Muitos, certamente não todos, não há a menor pista, foram todos, não deve ter sido absolutamente todos, os que estavam compungidos, seguiram o caminho que Pedro apontou e creram com seus corações e foram batizados, e houve um acréscimo então de 3.000 pessoas naquele dia, a igreja. Mas, de uma maneira geral, todos foram, ou muitos, ou a grande maioria, como o termo descreve, generalizadamente, houve uma compunção. Então, alguém ter o coração agitado profundamente pela pregação não significa salvação. Alguns têm essa mexida profunda, mas não germinam. Aliás, devo falar sobre a palavra do bom semeador no próximo domingo, se Deus quiser. Mas não germina. Há então essa diferença com relação a alguém que teve o coração profundamente agitado com a pregação da palavra, entendeu, creu em Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, como Pedro disse que deveria fazer, e tornou-se uma nova criatura, salva em Cristo, agora a habitação do Espírito Santo. Muitos ficam só na compunção, só na mexida de coração. E outra coisa, não é algo permanente, mas por um certo tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Segundo Coríntios 6 e 2. Vou ler o 1. Paulo então dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Cooperadores com ele é com Cristo. Não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Olha a oportunidade, olha o momento, e Paulo apela para este momento, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então ele quer dizer isto: aproveitem enquanto há um tempo próprio para salvação. Não há uma forma de nós medirmos isto, não há uma forma de nós designarmos para cada pessoa que tempo é esse, se é um mês, se é um ano, se são 20 anos, não sei, e nem vou detalhar isto agora, mas há indícios fortes na Bíblia em que Deus opera numa pessoa por um tempo, e às vezes ele deixa de operar na pessoa, deixa completamente, deixa, acabou-se, e aquela pessoa perdeu a oportunidade do dia da salvação. Então há um sentido em que você pode dizer para alguém, como Pedro podia dizer para todos os que estavam ouvindo, compungidos de coração: eis aí o vosso Deus, que eu acabei de falar sobre ele, preguei, exortei,
E aí? Pois é, nós estamos muito mexidos. Eu sei que vocês estão mexidos. Ele está aí pertinho de vocês. Quem que vocês acham? Acham que está mexendo no coração de vocês? Quem que está compungindo o coração de vocês? É o Espírito Santo de Deus. Pois não seja resistente. O próprio Pedro acusou os judeus de serem muito resistentes ao Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo. Não sei qual é a sua situação hoje. Se você é um desses que tem sido compungido, mexido, mas não tem passado disto, e que num certo sentido pode dizer, Deus está perto de mim, ou tem estado um bocado perto de mim, mas eu não posso dizer que Ele está dentro de mim, porque eu ainda não fui convertido, ou convertido, e Ele nunca vai habitar dentro de alguém perdido, absolutamente contaminado, da raiz dos cabelos até a unha dos pés, totalmente impuro, não vai habitar. Só vai habitar quando você se purificar. Só tem uma maneira de se purificar. Não é fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo promessa, cumprindo promessa, de todo jeito, andando de joelhos, acendendo vela, nada disso. Só se purifica através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E isto vem pela fé. Então não resista ao Espírito Santo, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo de uma vez por todas, e não complique o que é simples. Quer ver o que é simplicidade? Romanos 10, de 6 a 10. Isso é simplicidade. Romanos 10, de 6 a 10. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não é uma passagem muito fácil não, e nem eu vou explicá-la em detalhes, que eu não quero fugir do meu tempo. Mas vai dar para você entender que é simples a mensagem, o coração do que está sendo dito aqui. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ele morreu, então, ressuscitou, voltou. Quem que vai trazê-lo para cá para falar comigo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, ele não morreu? Então, quem é que vai tirá-lo de lá? Não fique plantando essas coisas, não. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Creia, meu amigo, minha amiga. Creia, e é o que Paulo quer dizer, citando o Velho Testamento. Creia, não vá querer explicar como é que Jesus Cristo saiu dos mortos, como é que ele foi para o céu, como eu comentei hoje de manhã, que alguém tinha um ministro aí, meio maluco, foi dizer que Cristo entrou em órbita, igual um foguete, ele subiu, e foi para o espaço sideral entrando em órbita. E como é que Cristo chegou no céu? Foi dessa forma. Não vá perguntar esse tipo de indagação que só faz complicar. Creia, tenha fé de que Cristo morreu sim, e que alguma coisa o tirou de lá, e essa alguma coisa a Bíblia diz o que é, Deus com o seu poder. Sim, mas eu não sei exatamente como, não interessa, não fique se atrapalhando, se autocomplicando com essas perguntas sem resposta. Creia que alguém o tirou de lá, da morte, e creia que ele está no céu, e creia que ele não precisa vir de lá, alguém ir lá buscá-lo para trazer para cá e ele pregar a si próprio, ou para você diretamente, levar você a se sujeitar diante dele, como muitos fizeram quando ele esteve aqui. Não fique atrás disso. Creia que ele está no céu e que ele salva você do jeito que você está aí. Se arrependa. Só. Aí ele continua, ou conclui, melhor dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, olha aqui a resposta, está vendo? Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Só isso. Porque com o coração se crê para a justiça. Se crê para a justiça. Crê. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer e confessar é muito simples. Vamos voltar a Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. A revelação sobre Deus começa falando de algo, não da natureza dele, mas de um feito dele, no caso no futuro. Que feito é esse? O Senhor virá. É o que Deus quer que seja declarado naquele contexto lá de Isaías. Talvez os judeus pensassem que as maneiras definitivas de Deus lidar com eles, com o povo, fossem aquelas a que eles estavam acostumados: revelações, o uso de profetas, algumas interferências miraculosas no meio do povo, incluindo produção de alimentos, como maná, incluindo algumas interferências militares de uma maneira totalmente diferente em algumas guerras. Pronto, nós estamos aqui, Deus está lá, e a maneira de Deus lidar conosco é esta. É não. É não. Tudo isso é muito, muito provisório, ainda muito preto e branco. O colorido não chegou não. Ele virá, e virá pessoalmente para reinar em Israel, para livrar Israel do jugo inimigo e para mostrar a glória dele aqui. Ele vai reinar, e obviamente se refere ao Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Na época não era claro isso, obviamente. Hoje é para nós, olhando para trás, temos esse ponto de observação vantajoso, de poder olhar para trás. Muita gente diz que crê na Bíblia, muita gente, mas também muita gente despreza, não leva muito a sério o fato de que Jesus voltará a este mundo para reinar pessoalmente. Só se fala disso nos poucos meios onde se prega a Bíblia de uma maneira séria, e olhe lá, pouca gente fala, a gente não ouve quase nada sobre este assunto. Mesmo em meios chamados evangélicos, não se ouve quase nada. As pessoas, de maneira geral, falam no futuro como algo nebuloso, muito estranho, como se não houvesse qualquer informação ou quase nenhuma informação a respeito, e falam de caminhos, falam de destinos do homem, falam de futuro, e falam do porvir, mas só ficam nisso mesmo. Vejam a mensagem de presidentes, de mandatários, autoridades de nações que se chamam cristãs, especialmente no Natal ou coisa assim. Quando falam do país, vão falar de paz entre os povos, da fraternidade universal e esses blás. Mas você não ouve um presidente de república de um país chamado, pelo menos em grande parte cristão, dizendo que esta nação siga o seu caminho debaixo da vontade de Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Falar isso na televisão, escrever no jornal, não faz. Não faz. Fala do futuro entre os povos, essas coisas universais e fraternais que eles mesmos não explicam coisa nenhuma, porque quando eram crianças ouviram o presidente da época escrever aquilo e cresceu e faz igual, e assim está geração após geração. Talvez um motivo
particular desse caso, pelas profecias de que Cristo voltará, é a imagem que se tem dele de um homem humilde, manso, sofredor, traído, ridicularizado, agredido, condenado, crucificado e morto. Ora, o que é que um homem desse tem para fazer no mundo? Qual é o efeito da vinda de um pobre coitado, como aquele Jesus de Nazaré, que fizeram o que quiseram com ele, até cuspiram no rosto dele, bateram nele, e ele vai voltar? Grande coisa, grande diferença. O mundo não precisa de um homem assim, que se diz Deus, igual a Deus, e se deixa morrer de uma maneira miserável daquela. Estamos atrás de outros heróis, de outros salvadores. Aí vem Isaías, 750 anos antes de Jesus Cristo nascer, virá com poder, e o seu braço dominará. Hoje de manhã eu comentei neste ponto. Haverá uma grande diferença entre o Jesus que voltará e o Jesus de Nazaré. É o mesmo homem? Claro. Será a mesma pessoa? Suas adoráveis qualidades pessoais estarão todas lá, seus atributos, amor, mansidão, justiça, autoridade, tudo. Mas ficou no passado a sua disposição de se deixar trair. Repito, se deixar trair, se deixar prender, se deixar cuspir, se deixar bater a cabeça com gozação, se deixar crucificar. Acabou. Essa disposição dele durou aquele tempo e fim. Ficou no passado. Ele não vai mais se deixar levantar um dedo contra ele, um olhar hostil contra ele. Ele virá com muito poder. E ele não deixou de lado a sua misericórdia com o pecador. Ele não deixou de lado a sua disposição de perdoar o arrependido. Claro que não. Mas a sua disposição de se deixar fazer o que quiser com ele, estando numa demonstração que ele estava ali num momento muito específico da sua vida, de demonstrar aos seus discípulos que viriam a maneira que ele queria que nós nos comportássemos. Isso ficou no passado. Ele vem com muito poder, como rei, toda a plenitude do seu infinito poder, e ele vai usar a força desse poder. Ele vai trazer uma espada para julgar, para matar os ímpios, para fazer justiça, para estabelecer o seu domínio pessoal, seu domínio visível aqui nesta terra, reinando lá em Jerusalém. A Jerusalém física, literal, que está lá hoje em Israel. E durante 1000 anos ele vai reinar e vai reger as nações num reinado de muita sabedoria, justiça, retidão que jamais se viu na terra. Abacuque 2:14. Depois de Naum, e antes de Sofonias, se não chegou lá, deixa que eu leio. Abacuque 2:14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra vai se encher, não são os céus. Está falando de um reinado aqui, físico, de Jesus Cristo. E quando preciso for, ele vai reger as nações com vara de bambu, de madeira, de ferro. Salmo 2:9, e aí está o título.
a vara de ferro? Primeira parte da pergunta. Salmo 2 e 9, como as pessoas conhecem pouco o Senhor Jesus Cristo. Não conhecem quase nada dele. Inclusive muitos crentes. Não se aprofundaram, não querem se aprofundar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para conhecê-lo melhor. Aceitaram como Salvador, quase que fim, ponto final. Obrigado, Senhor, estou salvo. Já fiz o que precisava fazer e tu já fizeste para mim o que tinha que fazer. Então já peguei de ti o que eu queria, a salvação. Escapei do inferno. Sou crente. Tchau, até o céu. Muitos crentes agem quase assim. É chocante, mas é. Tchau. Eu já me aproveitei do que tu tinhas a oferecer. Já peguei para mim. Muito obrigado. Foi sincero, não foi fingido. Eu sei que não comprei com dinheiro. Eu sei que não foi pagando promessa. Eu sei que foi pela fé. Eu sei isso tudo. Mas meu interesse em ti se encerrou aqui. Não me fale mais em serviço. Não me fale mais em sofrimento por ti. Não me fale mais em uma vida dedicada a ti. Eu vou continuar com a minha vida quase do mesmo jeito. Não vou mais adulterar. Fisicamente eu garanto. E com os olhos eu vou tentar. Vou ser mais honesto com o meu dinheiro. E vou tratar melhor as pessoas. E pronto. Obrigado pela salvação. Mas comigo tu já encerraste o que tinha que fazer. Agora no céu a gente conversa. E por tudo eu não queria chegar nesse céu, não. Quero me agarrar aqui o máximo que eu puder. A ideia de ir para o céu me apavora, porque significa me afastar desta vida, dessas coisas que eu tanto amo aqui. Então, Senhor Jesus, meu Salvador amado, me espere no céu. Tu quase não podes contar com a minha vida, meu tempo, minha mente, minha cabeça, meus interesses, meu coração para ti. Não estou disponível. Pena. Salmo 2 e 9, para quem se conhece muito pouco o Senhor Jesus Cristo. No 8, como se fosse o pai dizendo a ele: pede-me, vamos meu filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Bonito isto, né? E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, vejam o que vão fazer com o meu filho. Deixai-os advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, beijem o filho para que não se irrite. Cuidado para não irritar o Senhor Jesus Cristo, mundo. Senhores da terra, está falando aqui com os reis, gente. Imagina com os que não são reis, com o povo comum, como se chama. Porque com os reis, o salmista fala de uma maneira dura, na cara. Vocês tenham cuidado com esse homem, porque ele é filho de Deus, e ele é rei, e vai ter uma vara de ferro nas mãos. Vocês beijem esse filho, porque assim ele pode se irritar. E sabe o que acontece quando ele se irrita? Está escrito: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Ele mata quem o irrita, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sempre que a Bíblia fala palavras duras, logo depois vem palavras de esperança, que eu vou já comentar, que é a segunda parte. Esse reino de Cristo será iniciado apenas com salvos, aqueles que creram nele e que foram comprados pelo sangue dele. Por isso nós lemos
aqui algo que é um pouco misterioso, os estudiosos não fecham 100% uns com os outros, quando fala aqui, Isaías 40, versículo 10, do seu galardão. Voltando ao nosso texto, o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Galardão e recompensa aqui são sinônimos. Então, o que quer dizer esse galardão? Parece que esse galardão, essa recompensa dele, é a própria vida dos salvos, que ele veio comprar. E a companhia deles é eternidade e eterno. Lembra em João 17, 24, que ele disse que ele queria, o filho, naquela oração sacerdotal belíssima, orando para o Pai: o que eu quero mesmo é que aqueles que tu me deste vejam a minha glória e fiquem comigo lá. Claro, uma glória eterna, uma companhia eterna. Então, muito provavelmente, esta recompensa que Cristo tem, esse galardão, é você, crente nele. Pensar que essas mesmas pessoas estavam escravizadas a Satanás, mortas em seus pecados, foram arrancadas das garras do diabo e receberam vida espiritual, e agora são de Cristo. Você já havia pensado em si próprio como um prêmio dado a Cristo? Que honra que Deus lhe deu. Puxa vida, eu não sabia que era tão importante. Você não é importante, você é um verme. Eu não sou importante, sou um verme. Como é que um verme é dado de presente como um prêmio ao próprio Filho de Deus, que se deixou matar? Porque esse verme foi escolhido em amor, antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo se dignou morrer por esses vermes. E limpou com seu sangue vermes que se tornaram gloriosos filhos de Deus, santificados pela fé em Cristo. Então a nossa importância, nós somos importantes sim, mas a nossa importância não é por algo intrínseco a nós. A nossa importância é por nós termos sido alvo de misericórdia de Deus, que quis nos escolher e nos amou infinitamente. Se nós podemos dizer que somos importantes, é uma importância dentro de uma tremenda humildade. Isso é meio contrassenso, mas a Bíblia é cheia desses contrassensos maravilhosos, sublimes, espetaculares. Somos importantes, claro que somos importantes, e muito, mas não é porque eu sou bom e Cristo precisa de mim. E ai de que ele fica tão triste se você não aceitá-lo como Salvador, meu amigo. Hoje à noite ele vai ficar tão tristinho, porque o céu se alegra quando o pecador se arrepende. Então o céu está meio triste. Ele precisa de você. Não. Anti-evangelho, ou um evangelho falso, misturado com outras coisas verídicas, que torna mais perigoso ainda. Cheio. O mundo está cheio de ensinos desse tipo. O mundo cristão. Então, sim, você foi dado como um presente a Cristo, mas um presente que se tornou valioso por Ele próprio. Nunca esqueça isto. Então, os que compõem esse galardão de Cristo, todos nós entraremos no seu reino milenar na terra, vamos reinar com Ele, e mesmo após o milênio nós estaremos a eternidade adentro na sua companhia. E que dia maravilhoso quando aconteceu o que Isaías disse: o Senhor virá. Ele virá. Que dia terrível para os que vão rir dele, para os que não agradaram pela fé, para os que não receberam, para os que foram mexidos de coração, mas não passaram disto. Maravilhoso para os que foram mexidos, se dobraram diante dele, se arrependeram e pediram perdão.
cada um examine onde está, versículo 11, eu já estou perto de encerrar. Isaías muda completamente de figura. Espetáculo isto. Parece outro homem falando para, noutra época, noutro contexto. Não, é o mesmo Isaías. Versículo seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, no colo, no peito. As que amamentam ele guiará mansamente. Peraí, ele não está falando do mesmo Deus? Claro que está. É o mesmo Deus, num versículo forte, poderoso, quebrando tudo, com ira, com vara de ferro. No outro versículo, um pastor brando, que pega os seus cordeirinhos, leva no colo. Que coisa, o mesmo Deus. E nós temos no Velho Testamento, porque dizem os que não conhecem bem as Escrituras, Velho Testamento, Deus zangado, despondente. Novo Testamento, Deus de amor. Eu prefiro o Deus do Novo Testamento. Não entenderam nada de nada, porque o Deus é o mesmo do Velho, do Novo. Se não houvesse Bíblia, ainda era o mesmo Deus. Então é o mesmo Deus. Agora, a figura serena de um pastor apacentando o seu rebanho. A figura é muito usada na Bíblia. No Velho Testamento, como Deus, pastor de Israel. No Novo Testamento, como Cristo, pastor dos seus discípulos, dos crentes. Ele mesmo se chamou de bom pastor e passou metade de João 10 dizendo isto. E o que está incluído na ideia de apacentar, eu não vou desenvolver, quero encerrar. E é assunto de uma mensagem inteira, ou talvez de uma série de mensagens inteiras. Mas alimentação, saúde, bem-estar, proteção de ataques inimigos, disciplina, carinho, são alguns itens que incluem o trabalho de um pastor. Quem diz, quem pode dizer que Cristo é seu pastor, está debaixo da proteção dele, da disciplina, do carinho, da preservação, do cuidar diário, está super protegido. E não só protegido, mas super suprido de amor. Logo, amor de quem? Daquele que se deixou morrer na cruz, como eu acabei de comentar. E ele fala aqui de dois tipos de ovelhas muito especiais que recebem atenção do pastor: os cordeirinhos, os recém-nascidos, frágeis, sem andar bem. E aplicando para hoje, Cristo os tratará com muita atenção, especial atenção. Esta vida selvagem de hoje, milhões sofrem de falta de amor, de falta de carinho, de falta de atenção. E aqui está o próprio Deus transbordando de amor para dar, com carinho, atenção de sobra para quem quiser se tornar um cordeirinho dele, uma ovelhinha dele. Pena que muitos desprezam esta oportunidade. Nós, crentes, graças a Deus, aceitamos essa oportunidade e hoje nos incluímos com muita alegria ter toda esta proteção desse pastor. E o outro grupo especial que ele coloca aqui é as que amamentam. A ideia é que um pastor dedicado, ele guia com toda a atenção as ovelhas mães, porque elas levam sobre si a responsabilidade de amamentar os seus filhotes e darem vida e substância e nutrição a eles. Então, o período de amamentação é muito delicado, claro, e elas precisam de cuidado. Ele fala dos cordeirinhos e fala das mães dos cordeirinhos, porque sem as mães deles, eles vão perecer. Então, a forma do bom pastor cuidar dos cordeirinhos é cuidando das mães deles, até pela própria natureza que ele mesmo determinou, elas vão amamentá-los e cuidar deles. É muito bonita a ideia. E talvez aplicando para hoje seria os que alimentam os cordeirinhos novos na fé. Interessante isto. A igreja nunca é para se preocupar só com
Apelo, levanta a mão, tivemos 4 conversões, 10 conversões, 15 batismos, crescemos 82% no ano. Tudo bem, pode contar as conversões, contar o batismo, contar os percentuais. Em si, isso não é mal. Desde que entenda que alguém se converter a Cristo é só o começo da trajetória. Então ali está um recém-nascido, alguém que acabou de nascer como nova criatura, de nascer de novo. Quem vai alimentar aquele cordeirinho? Já se converteu, já nasceu. Ótimo. E agora? Então, a igreja deve estar sempre muito atenta para dar o leite, para sustentar. Bacana, né, pastor? O papel de pastor, né? Que o pastor faz isso. Vamos dizer que o pastor faz isso, obviamente. Pastores, professor de escola dominical. Mas não é só o pastor, nem é só o professor, não é só o que lidera o grupo de estudo bíblico. É cada um que se preocupa com o desenvolvimento espiritual dos outros. Alguém que pega e diz: eu vou colar naquela pessoa, naquela ovelhinha de Cristo, que está precisando de amamentação, e eu vou amamentá-la com a palavra de Deus. Vou lá na casa dela, vou passar 6 meses indo na casa dela, 1 ano indo na casa dela, pegando meu carro, enfrentando esse trânsito caótico, cansaço, às vezes dores, mas eu vou lá, eu vou ajudar aquele rapaz, eu vou ajudar aquele senhor que acabou de se converter. É um cordeirinho ali, precisando de lei, vai morrer, não vai. Espiritualmente ele está garantido, mas em termos de nutrição espiritual, pode mesmo, ou crescer de uma maneira muito subalimentada. Então fica aqui um desafio para que você pense nisto. Senhor, o que eu tenho feito para os novos convertidos? Eu estou mesmo orado por aqueles novos na fé. Eu tenho colocado de alguma forma o que eu conheço, o que tens me dado de conhecimento, e passado para frente, isso. Ou tenho descansado nas pregações do pastor. O pastor vai fazer isto. Não é só o pastor. Resumindo e encerrando, nós devemos pregar, de acordo com esse contexto aqui: eis aí está o vosso Deus. Eis aí está o Senhor Jesus Cristo. Ou dentro de você, já é crente, e o que você está fazendo com este fato? Ou ao seu lado, não dentro, mas ao seu lado aí, mexendo, compungindo o seu coração. Ou nem isto, você está no momento que não está nem buscando, e não está sentindo Deus nem perto, nem dentro, nem longe, nem de coisa nenhuma. Pois trate de agir de uma maneira tal que você tenha Jesus Cristo perto de você e peça. Eu conheci gente que dizia: mas pastor, porque eu não tenho fé. Pois peça, meu amigo, é porque eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Pois peça. Eu sou frio, sou zelado, sou gelado. Diga para o Deus Criador. E o senhor acha mesmo que eu acho que existe Deus? Pois diga para ele que não crê que existe ele. Não, pastor, peraí. Diga assim: eu não estou muito certo que tu existe, não. Mas se por acaso, talvez, porventura, tu existires, me ouve. Vai arrancar um pedaço seu dizer isso? Não, não. Dá para dizer isso sem cinismo? Cuidado. Não vai ser cínico nem brincar com Deus Criador, que eu sei que existe. Você não crê, nem está certo, mas eu creio. Então, vá com respeito. Eu tenho certeza que ele terá largueza para lhe entender, compreender. Se tu existes, eu digo isso com todo respeito, no caso de uma existência de um ser supremo, Deus do universo, me ouve.
caso você, na hipótese desse Criador existir, não quer nem conversa com esse Criador, alguém que lhe criou e que tem o seu destino nas mãos, você é bem prudente, hein? Então, diga para alguém: aí está o vosso Deus. Segundo, Jesus Cristo é o bom pastor e trata o seu rebanho, as suas ovelhas, com muito, muito, muito amor e carinho. Terceiro, ele voltará. Cristo voltará a este mundo com muita força e poder para dominar e para reinar. Então, louvado seja este Rei poderoso, louvado seja esse pastor supremo, pastor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e que o efeito do que foi dito aqui possa contribuir para a tua glória. Cheiro de morte para a morte, condenação para os que já estão condenados e que ouviram esta palavra e rejeitaram-na. Cheiro de vida para a vida, que ouviram esta palavra e respeitaram a compunção dos próprios corações e abriram esses corações e pediram perdão e se arrependeram e imploraram por salvação e receberam, porque receberá todo aquele que pede. Louvado sejas tu do resultado desta pregação, seja qual for, porque este assunto é contigo, esta decisão é tua, e que a tua glória seja cada vez mais exaltada entre os povos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.